Neste momento, é dado início ao lançamento da obra Aborto e Gênero na Suprema Corte dos Estados Unidos, que explora como a Suprema Corte tem enfrentado ao longo dos anos esse tema tão sensível. A obra propõe-se a investigar como o aborto foi e é tratado nos Estados Unidos, além de uma ampla incursão a respeito da questão de gênero, uma pesquisa detalhada e minuciosa que engloba mais de 2 séculos sobre o tema e que se apresenta como uma questão moral profunda sobre a qual os americanos têm visões extremamente conflitantes. Tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite a todos. Pretendo ser muito breve, apenas para saudar o lançamento dessa obra do João Carlos Soto, Aborto e Gênero na Suprema Corte dos Estados Unidos, que segue a linha que o Soto vem desenvolvendo nos últimos tempos de ser um dos grandes especialistas brasileiros no direito constitucional americano. Eu ainda não li o livro, mas já gostei. Dizem que há 2 tipos de livros: os livros que a gente pega e não consegue mais largar, e os livros que a gente larga e não consegue mais pegar. Eu tenho certeza que esse está na primeira categoria. Queria saudar todos os presentes e queria saudar todas as mulheres presentes na pessoa da ex-senadora, sempre senadora Cátia Abreu, por quem eu tenho carinho e admiração, dentre outras coisas, pela lealdade que demonstrou no momento difícil da vida brasileira até o amargo fim da presidente Dilma Rousseff, que foi quem me nomeou, e pagando um preço pessoal elevado. E a lealdade certamente é uma das virtudes que merecem ser cultivadas. Esse livro, que eu já folheei e já me encontrei no livro, percorre um pouco algumas das principais decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, a começar da primeira decisão, que foi o grande marco da jurisdição constitucional, o caso conhecido como Marbury versus Madison, julgado pela Suprema Corte em 1803, que foi o caso que instituiu o precedente de que cabe às Supremas Cortes verificar a compatibilidade dos atos dos outros 2 poderes com a Constituição, e é da Suprema Corte a competência de pronunciar a invalidade desses atos quando essa incompatibilidade se verifique. Isso não está expresso na Constituição americana, foi uma construção jurisprudencial da Suprema Corte e que, a partir daí, permitiu o desenvolvimento de uma ampla jurisdição constitucional. É um caso, eu não vou aqui gastar meu tempo, a história por trás do caso é um pouco menos edificante do que as consequências que o caso trouxe para a vida americana. E depois o Soto percorre algumas das principais decisões. Eu vou mencionar apenas 2 delas, uma em 1965, chamada Griswold versus Connecticut, que foi a decisão que consagrou a ideia do direito de privacidade nos Estados Unidos, derrubando por inconstitucional uma lei do estado de Connecticut que criminalizava o uso de contraceptivos. Isso em 1965, já não mais correspondia ao sentimento médio de uma sociedade em que... Não estou atrapalhando o barulho aí atrás, não, né? Que foi o primeiro precedente que considerou que não correspondia mais ao sentimento da sociedade americana o fato de que se proibia a utilização de contraceptivos no mundo em que já havia ocorrido a emancipação feminina. Foi um dos exemplos que eu gosto de usar, Soto, de papel representativo da Suprema Corte. Essa não foi uma decisão contra-majoritária. Essa foi uma decisão representativa do sentimento social majoritário. E depois o Soto explora uma outra decisão de 1973, que foi Roe versus Wade, que é a decisão que assegurou o direito fundamental de uma mulher, e assim me parece, de interromper uma gestação nas primeiras semanas, quando o feto não tem viabilidade extrauterina, e que foi uma decisão que prevaleceu longamente até 2022, Dobbs? 2022, quando ela não foi exatamente revertida, como muitas vezes se divulga. O que se decidiu no caso Dobbs versus Jackson, na Suprema Corte americana, foi que, em lugar de haver uma decisão de caráter nacional assegurando o direito, a Suprema Corte devolveu a competência para decidir sobre essa matéria para os estados,
Como todos saberão, na Federação Americana, o direito penal é estadual e não nacional, e a maioria dos estados continua a considerar legítimo, na maior parte das situações, a interrupção da gestação. E depois o Soto percorre, com grande conhecimento de causa, algumas das principais correntes interpretativas. Como eu disse, eu ainda não li o livro, mas eu vi que está no roteiro, e eu não estou na situação que me contou uma vez o Romeu Bacelar, já contei isso aqui, que foi fazer uma palestra na Argentina, um professor do Paraná, e quando ele chegou lá, tinha morrido um professor muito querido, e aí ele teve que ir ao velório do professor, e no velório do professor, todos os que estavam presentes, que eram professores, receberam a palavra. E então ele teve que fazer o elogio do morto que ele não conhecia, e disse que a viúva chorava aos prantos enquanto ele falava. Não é o meu caso aqui, porque eu tenho certeza que eu conheço o Soto e conheço a qualidade do livro. Mas ele explora os principais métodos de interpretação desenvolvidos nos Estados Unidos, o originalismo, que não faz nenhum sentido para nós aqui, a Constituição viva, the Living Constitution, que é a ideia de que a Constituição se adapta ao longo do tempo às novas realidades e às novas visões de mundo, e o pragmatismo, que é uma visão de que a decisão deve produzir o melhor resultado possível para a sociedade. Eu ainda acrescentaria aqui do meu coração a teoria do Ronald Dworkin, que ele chama de leitura moral da Constituição, que também é uma visão que me parece interessante. Mas só para dizer que quem quiser ter um sabor do direito constitucional americano vai estar guiado pelas melhores mãos, que são as mãos do Soto, que é um grande conhecedor e que explora em detalhe a jurisprudência. Eu sou defensor da linguagem simples e da revolução da brevidade. Portanto, queria concluir essas breves palavras. Quem ler o livro, e eu já percebi isso, porque eu li as conclusões, vai ter a documentação de que a história não é linear. Nem a história das conquistas das mulheres, nem a história da conquista das pessoas negras, nem a história das conquistas das pessoas LGBTQIA+, e em muitas áreas. A história ela é feita de idas e vindas. Eu até acredito, piamente, eu sou kantiano, que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. É contínua, mas não é linear. E, portanto, às vezes ela dá um passo atrás e a gente tem que aceitar isso sem amargura, mas o nosso papel é empurrar a história na direção certa, mesmo quando ela recua. A direção certa é a direção do bem, da justiça, da inclusão de todas as pessoas e da dignidade da pessoa humana. Nesse momento em que o mundo vive uma certa escuridão, no momento em que as instituições de conhecimento estão sendo atacadas, eu penso que esse livro do João Carlos Soto ajuda a acender algumas luzes pelo caminho que ajudam a, como disse, empurrar a história na direção certa e a percorrer os caminhos certos. Parabéns, Soto, e muito obrigado a todos pela atenção. Convidamos o senhor doutor João Carlos Souto, autor da obra, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas, tantos amigos aqui. Eu vou tirar o meu improviso do bolso e serei breve, ministro. Eu sei que o senhor participou de uma sessão longa, mas eu gostaria de dizer, e começando com Vinícius de Moraes e Toquinho, que compuseram em meados da década de 70 uma música talvez pouco conhecida, que é Carta ao Tom, e dedicada a Tom Jobim. E a música faz menção direta à Rua Nascimento Silva, 107. Quer que eu cante? Eu sei que o senhor conhece. A Rua Nascimento Silva, 107, em Ipanema, e diz que Tom ensinava a Elisete as canções de Canção do Amor Demais. Para mim, esse lançamento, com tantas pessoas queridas, tantos amigos, vindos de longe, Alexandre Dávila veio de São José do Rio Preto, antes de Chicago, a desembargadora Wanda, de Goiás, e tantos amigos, eu peço licença para não nominá-los, né,
todos, porque tomaria muito tempo e eu esqueceria de alguém, a doutora Leila, representando aqui o ministro Jorge Messias, que está no Palácio do Planalto. Doutora Leila é a chefe de gabinete do ministro Jorge Messias. Então, eu me sinto hoje como se estivesse na rua Nascimento Silva, 107, porque estou cercado de pessoas queridas e de pessoas muito competentes, a começar por um dos nossos maiores constitucionalistas, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. E dizer que na rua Nascimento Silva, 107, viveram Elisete Cardoso, Tom Jobim, Zuzu Ângel, Renato Russo, Cássia Eller e alguns outros. A qualidade e a importância das pessoas aqui presentes fazem essa biblioteca se parecer um pouco com aquele pedaço de Ipanema. E estão presentes para participar do lançamento de um livro no Dia Mundial do Livro, coincidentemente, intitulado Aborto e Gênero, na Suprema Corte dos Estados Unidos. O título indica tratar-se de uma obra dedicada a um tribunal estrangeiro, o que implica em pesquisar doutrina e jurisprudência produzida em outro idioma e com outras características. O que me remete a um outro compositor e uma outra música, Dorival Caymmi, A Preta do Acarajé, em que o grande cancioneiro popular diz que todo mundo gosta de acarajé, o trabalho que dá para fazer que é. Todo mundo gosta de abará, ninguém sabe o trabalho que dá. Pois bem, é muito trabalhoso escrever sobre textos estrangeiros. É muito trabalhoso escrever sobre... quando nós não temos temas constitucionais, temas nacionais específicos. Este livro, Aborto e Gênero, na Suprema Corte dos Estados Unidos, e o anterior, Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, que é a primeira edição de 2008, a quarta de 2021, foram todos eles pesquisados em fonte primária. Por óbvio, a fonte primária é a Suprema Corte dos Estados Unidos, que já gozou de muito prestígio, de enorme prestígio, de gigantesco prestígio no passado não tão distante, mas que, na atualidade, é uma estrela que dá sinais de fadiga e de um brilho que caminha para o poente. E, em sentido contrário, a jurisdição constitucional do Cone Sul, com destaque para os tribunais máximos da Colômbia e do Brasil. Aqui eu faço um breve parágrafo. O ministro Barroso esteve no Max Planck Institute de Heidelberg, no dia 1º de abril, 1º e 2 de abril, para fazer uma palestra. Eu estive lá de janeiro a março, e eu fiz uma palestra junto com o ex-presidente da Suprema Corte da Colômbia, que é bastante admirada, tal qual a nossa Suprema Corte, de modo que os ventos sopram para um lado contrário. Ainda bem que temos uma jurisdição constitucional efetiva, maiúscula e corajosa, e que merece uma salva de palmas de todos nós aqui. Então, Suprema Corte da Colômbia e do Brasil, juntos, os tribunais, cada um a seu modo e a seu tempo, fazem um trabalho sério, corajoso, histórico, na defesa dos direitos das minorias, dos direitos humanos, da Constituição e em prol da manutenção da democracia. Voltando ao livro, e para concluir, trata-se de uma obra que retrata a enorme contribuição de uma Corte Suprema à consolidação da emancipação feminina e da construção lenta e gradual da igualdade entre homens e mulheres. É um livro sobre Margaret Sanger, Stelly Greenswald, Lilly Ledbetter, Ruth Bader Ginsburg, entre outras. É um livro sobre mulheres fortes, que sofreram e lutaram, sobre mulheres que se pintaram e se pintam de rebeldia e coragem. Se pintam como Marina, de Dorival Caymmi, que, à primeira vista, pode parecer uma música machista, mas, a meu ver, não é. Penso que ali está estampada a rebeldia feminina. Marina Morena, Marina, você se pintou, Marina, você faça tudo, mas faça um favor, não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar, e quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual,
Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal. Quer dizer, ficou de mal, mas Marina manteve a pintura, a maquiagem que ela entendeu que deveria usar. De modo que é uma demonstração de força e de coragem da mulher. E eu ia cometendo um erro que jamais me perdoaria se tivesse concluído esse discurso sem citar a senadora Cátia Abreu, deputada federal Cátia Abreu, presidente da CNA, Cátia Abreu, e que foi uma mulher e que é uma mulher que inspira muitas mulheres e que eu tenho a honra de ser amigo. E, enfim, muito obrigado por estar aqui, senadora. Muito obrigado. E, pois bem, ficou de mal, mas Marina se pintou. Já vou concluir, agora é de verdade. Concluo, em definitivo, com Caetano Veloso. Quem fosse estranha disse que eu vi a mulher preparando outra pessoa, o tempo parou para eu olhar para aquela barriga, a vida é amiga da arte, a parte que o sol me ensinou, o sol que atravessa a estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar, por isso a força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Eu não sei cantar como Dorival Caymmi, como Caetano ou como o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um grande cantor e que eu já vi cantar em Frankfurt, em outubro de 2023. Não cantou em São Francisco, em outubro de 2024, eu estava lá também, mas fez 3 palestras no mesmo dia. Eu sou testemunha. Meninos eu vi. Não é? Pois bem, eu escrevo, e neste livro eu escrevi sobre grandes mulheres. Eu escrevo sobre Lily Ledbetter, Margaret Sanger. Eu escrevo em homenagem à minha mãe, que faleceu há 2 meses. Eu escrevo em homenagem a Neuza, mãe de meus filhos. Muito obrigado.